Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar de uma coisa que está na boca do povo aí, né? O tal do Grande Reset. O Grande Reset, para quem não ouviu ainda, é algo que está sendo debatido pelas grandes potências, está sendo debatido principalmente pelos organismos multilaterais, né? Que é aproveitar esse momento da pandemia conturbado econômico para criar uma governança global, né? Assim, um governo global, instituições globais, instituições multinacionais que possam nos ajudar a enfrentar situações como essa de forma mais organizada, enfrentar uma pandemia de forma mais organizada, enfrentar uma crise de refugiados de forma mais organizada, enfrentar fome de forma mais organizada, enfrentar as fake news, né, enfrentar o racismo e etc. Né? Eu vou colocar para você, a gente vai discutir se isso é possível, se faz sentido, de onde vem a origem dessas ideias, mas eu vou colocar rapidamente para vocês um pequeno compilado para vocês verem que a gente não está viajando, né? Vocês verem presidentes do FMI, das Nações Unidas, o Príncipe Charles, todo mundo falando de aproveitar esse momento da pandemia, que está sendo catastrófico para as economias e para as vidas, né? E mudar o mundo de forma mais virtuosa e tal. Acompanha. The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. In short, we need a great reset. We have to mobilize all constituents of our global society to work together. We must not miss this unique window of opportunity. For this reason, I'm grateful that we are joined for this announcement of the Great Reset Initiative, not only by His Royal Highness the Prince of Wales, but by representatives of international organizations, business, trade unions, scientists, and above all, the young generation. Your Royal Highness, Professor Schwab, distinguished participants, ladies and gentlemen, I send you my warmest greetings and best wishes on the launch of the Great Reset. The COVID-19 pandemic is causing enormous human suffering and economic hardship. A microscopic virus has closed down entire countries and economies. In doing so, it has exposed the fragility that characterizes much of our world. The Great Reset can help to enlarge the conversation and integrate the thinking into financial systems and global markets. Together, we can make faster progress as we work to end the COVID-19 pandemic and build a more stable, peaceful, and prosperous world for all. Thank you. These are unprecedented times. Every person on the planet has been impacted by the coronavirus pandemic. Our world came to a standstill, and it became clear that we did not have the answer or the mechanisms to address such an unprecedented global threat. The threats posed by this dreadful pandemic came upon us suddenly with very little warning. The threat of climate change has been more gradual, but its devastating reality for many people. And as we move from rescue to recovery, therefore, we have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. Bom, gente, a gente precisa voltar no tempo aqui ao século XIX para entender de onde vem essa ideia. A gente tem que entender o seguinte: antes da Revolução Industrial, o homem produzia pouco excedente. Tá? Então, o que significa produzir pouco excedente? É que a gente produzia 10, 15% a mais do que conseguia consumir, 30% a mais num feudo, numa organização qualquer, uma organização agrícola, e a gente trocava aquilo ali para melhorar um pouquinho nosso pacote de consumo, mas era muito reduzido. Com o advento das máquinas, né, e as máquinas eram absurdamente caras, então só quem tinha acesso a ser dono dessas máquinas, desses meios de produção, né, eram capitalistas, eram pessoas muito ricas. A gente teve um excedente absurdo. Então, assim, o que talvez um homem levasse, um homem ou uma mulher trabalhando durante uma semana, talvez produzisse a quantidade de roupas que ele fosse usar para os próximos 5 anos, trabalhando uma semana. Com um tear, né, com uma máquina qualquer, ele talvez conseguisse produzir em uma semana o que ele conseguiria usar a vida inteira, sozinho. Então isso gera um excedente enorme de produção. E esse excedente enorme de produção ficava, evidentemente, na mão do capitalista, que era o cara que fazia o investimento lá de milhões de dólares para comprar as máquinas gigantescas e botar o pessoal para trabalhar.
Então, o Marx teve uma perspicácia de traduzir essa aparente injustiça em teorias econômicas, etc., que existem até hoje, né? Mas a ideia das pessoas é que esse sistema é um sistema instável, é um sistema que não continuará. Então, na lógica do socialismo científico de Marx, ele nos entregou uma ideia que é muito difundida até hoje, né? Muita gente acredita, talvez mais gente acredite nisso do que acredite em economia liberal, infelizmente. Ele nos entregou uma ideia de uma profecia em que, em algum momento, o capitalismo vai sucumbir diante das suas próprias contradições, e são algumas, a gente vai falar de algumas adiante, ele vai sucumbir diante das suas próprias contradições, e isso vai fazer com que surja uma sociedade totalmente altruísta. A sociedade totalmente altruísta é aquela sociedade onde os homens não percebem a noção de preço, né? Preço é aquilo que eu abro mão para ter o que eu quero. Então você, em tese, trabalharia 15 horas por dia para gerar um excedente, para que esse excedente seja distribuído com as pessoas que não conseguem trabalhar 15 horas por dia, porque são velhas, porque são crianças, porque são fracas, porque são doentes, etc. Então, essa sociedade que Marx previu que ia acontecer derivaria no fim do capitalismo. Por que o capitalismo acabaria? Na cabeça dele, o capitalismo, para dar certo, ele precisa se autodestruir. Ou seja, eu para ter um lucro maximizado, pensa naquela época do início da Revolução Industrial, para ter um lucro maximizado, eu precisaria simplesmente reduzir o salário, reduzir a quantidade de pessoas trabalhando. Mas reduzir o salário, reduzir a quantidade de pessoas trabalhando significa menos público consumidor, significa menos consumo. Então ele entendia que isso é uma contradição, e de fato é uma contradição se você pensar na história como algo estático. Se você pensar na história como algo dinâmico, não é uma contradição. Não é? Mas na cabeça do Marx, isso aí ia acabar fazendo com que implodisse, porque você ter uma massa cada vez mais pobre, consumindo cada vez menos, porque eu precisava aumentar o meu lucro na minha manufatura. E um outro ponto é que a competição desvairada entre os capitalistas faria com que os menos capazes fossem engolidos pelos mais capazes. Então, mesmo esse cara que uma hora é burguês ou capitalista, ele vai empobrecer porque ele vai perder o negócio dele, porque na competição o outro foi mais competente. E isso faria com que a gente concentrasse a riqueza cada vez mais na mão de uns poucos e cada vez mais uma massa sem dinheiro, cada vez com menos dinheiro. E ele falava que esse tipo de situação ia explodir o capitalismo. Essa coisa é tão grave que, por exemplo, uma das maiores filósofos brasileiras, né, chamada Marilena Chaui, ela ainda usa os termos de Marx, né? Ela ainda fala que a classe média brasileira quer ser burguesa, ela quer ser dona dos meios privados de produção, mas nunca vai conseguir ser dona dos meios privados de produção. Isso é uma linguagem do século XIX. Assim, se você comprar uma ação, você tem a melhor parte, né? Você não manda no cara, você não fica dando chicotada lá no seu empregado, você não é dirigente nem nada, mas na hora que a empresa der lucro e distribui o dividendo, você recebe da mesma forma que o dono da empresa. Só que você tem 1000 ações, o cara tem 20 milhões de ações, tá certo? Mas, assim, você, de certa forma, é dono, uma parte pequena, mas é. Então, as pessoas usam essa nomenclatura até hoje. Então, pessoal, o grande problema do grande reset, vamos falar aqui, é que as pessoas elas estão ainda acreditando que a gente precisa destruir tudo da forma como o capitalismo for organizado, como os sistemas econômicos foram organizados, para criar alguma coisa mais altruísta e sem fronteiras, não é? A gente não pode ter fronteira, não sei se vocês, para quem leu Marx, para quem leu, entende um pouco sobre o marxismo, sabe que o comunismo ele é um fim, ele é um destino inevitável das sociedades, né? Sociedades capitalistas, elas vão ruir e vão se transformar no comunismo. E nesse comunismo não pode haver fronteira. Não pode haver fronteira pelo motivo que não poderia haver fronteira entre Alemanha Oriental e Ocidental. Se o cara souber o que o alemão ocidental está produzindo de excedente, se ele olhar o padrão de vida do alemão ocidental, o alemão oriental quer fugir desesperadamente para o outro lado. Então não pode existir o mundo comunista e etc. Todo mundo vai trabalhar o máximo que pode e vai suprir a necessidade dos mais enfermos e tal, que é um mundo bonito, mas não encontra reflexo em nenhuma organização viva, né? Vou nem falar organização humana, não encontra reflexo em nenhuma organização viva, né? Desde que a gente existe, né? A gente troca de energia, né? A gente gasta energia para conseguir a energia que a gente precisa, né? Ou que a gente quer, né? Na sofisticação das sociedades modernas. Então, essa ideia é muito parecida com a ideia do Grand Reset, de você simplesmente acabar com as fronteiras. Todo mundo vamos fluir as riquezas para que a gente
tampe o buraco aqui, tampe o buraco ali, etc. O problema é que isso aí, além de ser totalmente dissociado da realidade humana, né? Os seres humanos não são assim. Então o grande reset ele quer forçar uma situação como essa, como se todo mundo tivesse um imposto global, um imposto sobre a emissão de carbono, um imposto para que aqueles grupos, né, burocráticos utilizem aquilo para melhorar as coisas. Assim, não vai acontecer, a chance de acontecer é zero, absolutamente. A União Europeia já é uma coisa instável a beça. Imagina a gente tentar criar um governo mundial, né, com, sei lá, Turquia falando a mesma língua de Israel, China falando a mesma língua dos Estados Unidos, assim, até a China tenta, através dos organismos multinacionais e multilaterais, como a própria Organização Mundial da Saúde, ter uma ingerência mundial. Mas, assim, eu discuto isso no finalzinho do meu livro mesmo, né, falando sobre o burocrata tomando decisão científica. Né? Escrevi o livro antes da pandemia. O burocrata toma decisão científica por você. E é um burocrata, né? Esse cara se não me engano, esse Tedros, da Organização Mundial da Saúde, ele era guerrilheiro marxista na Etiópia, se não me engano. É só você olhar no Google que você vai saber. Então, assim, esse cara, ele é hoje talvez a maior liderança mundial, apesar de pouca gente seguir o que a Organização Mundial da Saúde fala, né? Nem todo mundo segue. E quando alguém, por exemplo, vai contra, tipo assim, a Suécia, que é um país rico, é um país soberano e tal, nunca ninguém olhou para a Suécia e falou assim, cara, são um bando de idiotas, nunca. Aí agora, porque eles fizeram uma coisa completamente diferente do que a Organização Mundial da Saúde falou, a gente está atacando, a gente não, né? As pessoas estão atacando a Suécia. Pô, como é que vocês podem fazer algo diferente do que o mundo inteiro está fazendo? A gente está todo mundo junto e tal. Então, essa visão coletivista, que é uma visão muito forte na filosofia moral marxista. Marx era, em essência, um moralista, não era economista, não era nada disso. Essa visão é que está impregnando essas ideias de grande reset. Mas nada disso vai funcionar. O mais provável, se houver um grande reset de fato, vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu na época da quebra do padrão ouro. Os Estados Unidos quebraram o padrão ouro em 1930, se não me engano, ou seja, parou de ter paridade. O americano parou de poder exigir ouro em vez de dólar, né, para receber seus créditos do governo. Por que eles fizeram isso? Para poder emitir dinheiro para poder financiar o New Deal, né, que foi uma coisa parecida com o que está agora, uma crise mundial gigantesca, e nos Estados Unidos foi muito forte. Então, como eles não podiam emitir dinheiro à beça e deixar as pessoas retirarem ouro porque eles não tinham reserva suficiente, quebraram o padrão ouro, que durou até 1971, eu acho, e o Richard Nixon acabou com isso. Porque acabou com isso para a relação externa, né? Que nenhum país estrangeiro mais podia exigir os créditos dele contra os Estados Unidos em ouro, por conta o cara tinha medo que os caras aprontassem e levassem todo o estoque de ouro dos Estados Unidos. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. A sociedade capitalista é uma sociedade toda ligada por contratos, né? Quem acompanha os meus vídeos aqui, desde março eu venho falando que a sociedade é contratual. Se você não criar um waiver para todos os contratos, ela vai desabar. Então, se acontecer alguma coisa grave, do tipo um calote de um país grande, ou unilateralmente alguém dizer não vou pagar, por exemplo, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas, por exemplo, os Estados Unidos disser que não vai honrar os títulos que estão em nome da China, porque a China vai ter que eventualmente indenizá-los, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que isso é um exemplo de um grande reset. Né? Mas não seria um grande reset todo mundo junto, mão dada, abraçar a lagoa, cantar Imagine. Não é isso. É um grande reset catastrófico. Né? Aliás, a gente sempre está na beira de grandes resets. Aliás, esses grandes resets, não esse coletivista, mas o reset capitalista de verdade é deixar o incompetente quebrar. A gente não deixou o incompetente quebrar em 2008, não deixamos o incompetente quebrar em 2011, não estamos deixando o incompetente quebrar nunca. Não é? Antigamente era too big to fail, aí a gente jogava dinheiro nos bancos e tal, para emprestar e tal. Hoje é too many to fail, quer dizer, eu preciso pagar todo mundo para todo mundo sobreviver. A gente está fazendo isso, e a gente não deixa que o organismo econômico se livre dos maus capitalistas, dos que fazem maus negócios, dos que tomam risco excessivo. E os governos vão criando
esse tipo de anomalia. Não é? Então, essa ideia do grande reset coletivista, de que todo mundo vai falar a mesma língua, todo mundo seguindo exatamente a mesma cartilha, sem os países, as pessoas, um sueco e um etíope, todo mundo falando a mesma língua. Isso aí, bom, vocês vão ver, chance zero. Mas um grande reset por uma quebra, por um rompimento contratual, que é um grande reset possível, isso aí não dá para saber, mas não será nada bonito. Tá? Se acontecer alguma coisa nesse nível, vai ser grave. Né? Se houver um calote de algum país grande, ou então, ainda que não seja calote, seja uma renegociação voluntária, voluntária não, perdão, uma renegociação unilateral, que você diz, olha, você vai me receber, mas aqui. E pode ser até com o próprio povo. Né? Não precisa ser com gente do exterior. A Argentina está muito perto de fazer isso, mas a Argentina não conta, né? Que isso acontece de 3 em 3 anos na Argentina. Então, em resumo, pessoal, eu acho que esse grande reset que o pessoal está falando é só, mais uma vez, aquela poesia, né? Poesia econômica. Puxa, a gente podia ser melhor do que é e tal. Mas na prática, todo mundo que está falando isso está sentado em cima de milhões de dólares e eu honestamente não acredito muito em quem venha propor um mundo melhor sentado em cima de milhões de dólares sem que eu olhe para o cara e fale o seguinte, ó, o que você faz, amigo? 50%, 60% da sua renda vai para alguma entidade, para alguma coisa que você segue, que você faz. Você não faz isso, brother? Assim, já desconfio, né? Se você quer pegar o dinheiro dos outros para distribuir, não é muito, né? Não dá para confiar muito, né?